Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu nunca consegui ler um livro inteiro. Toda vez que eu começo a ler, eu sinto um sono absurdo. Será que um dia a leitura vai ser para mim? Eu era exatamente essa pessoa que pensava e vivia tudo isso em relação à leitura. Inclusive, quando eu tinha por volta dos 13 anos, eu lembro que minha mãe sempre falava: "Menina, vai ler um livro". E o primeiro livro que eu ganhei foi Machado de Assis. Aí eu te pergunto, eu li? Com certeza não, mas nada contra Machado de Assis. Mas é que eu tinha 13 anos e começar com uma linguagem tão rebuscada não ia me fazer continuar o hábito da leitura. Eu lembro como se fosse hoje, que minha mãe me colocou para conversar com uma menor aprendiz dela, a Vanessa Albano. E ela sempre me falou assim: qual é o tipo de livro que você gosta de ler? O tipo de histórias? Você gosta de livro de ficção, romance? E eu fiquei pensando, e naquele momento eu não tinha nenhuma dessas respostas, porque eu não tinha o hábito da leitura, eu não lia livros. Na verdade, eu lia apenas os livros que eram obrigatórios da escola. E essa foi o começo da minha história com a leitura. Se você já passou ou está passando essa etapa da sua vida em relação à leitura, esse vídeo com certeza é para você. Aqui nesse vídeo eu vou te dar dicas simples para você incluir no seu dia a dia em relação à leitura, para fazer com que esse hábito se torne algo muito prazeroso para você e não uma obrigação, como foi o meu começo. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma etapa e nenhum conteúdo novo. Eu gosto sempre de começar falando sobre os benefícios. A leitura, ela vai muito além do conhecimento. Ler melhora a nossa capacidade de foco, reduz o estresse, aumenta a criatividade e ainda amplia a nossa visão de mundo. Eu comecei a de fato levar a leitura a sério por volta de 2018. Foi quando eu comecei a colocar metas de leitura, a focar em indicações que pessoas de sucesso tinham para me oferecer, a definitivamente levar a leitura a fazer parte da minha vida e do meu dia a dia. E às vezes você pode estar se perguntando: poxa, mas esse vídeo está indo ao ar em novembro e ainda dá tempo, Marcela? E a resposta é que sim. De novembro até dezembro, até o ano acabar, nós vamos ter um mês e alguns dias. E vale muito a pena você inserir ou você permanecer nesse hábito, que é tão engrandecedor. Afinal, vai melhorar a sua comunicação, o seu poder de crítica e autocrítica. A leitura traz uma transformação muito interessante, que é de dentro para fora. Você começa a ler, aquilo começa a transformar a sua vida e você começa a exalar essa transformação. Então não é porque 2024 está acabando que você não deve começar esse hábito da leitura ou permanecer nele. E também nada de colocar uma meta mirabolante e você que começou agora a ler já pegar esse final e começar a terminar o livro. Não, vamos com calma para a gente inserindo verdadeiramente e virar um hábito enraizado, algo que faz parte da sua vida. E vale a pena a gente terminar o ano de 2024 com essa nova novidade ou continuar, lendo, do que esperar simplesmente janeiro chegar e achar que tudo vai ser diferente. Então dá tempo sim. Permanece comigo nesse vídeo que as dicas vão ser maravilhosas. Agora eu vou trazer 6 dicas para você ler mais e melhor. A primeira dica: comece devagar, mas comece. Se você está no começo do seu processo de leitura, não tem por que você se cobrar para ler 50 páginas de uma vez. Não faz sentido. Você precisa colocar metas atingíveis, de modo que de 10 a 15 minutos você vai separar para a leitura e não importa qual é a quantidade de páginas em que esse tempo vai te resultar, mas sim em você estar focado e aproveitar na informação que aquele livro ali tem para te oferecer. Eu, inclusive, comecei o meu processo de leitura dessa forma, colocando poucos minutos, até que o meu cérebro entendesse que fazia parte de mim ler todos os dias.
E de tanto você repetir e ser constante, vai sendo cada vez mais fácil. De modo que hoje eu, Marcela, consigo ler 50 páginas sem muita dificuldade. Mas você precisa identificar em que momento do processo você está. Se você está no começo, no meio, se você já tem uma facilidade. Porque é muito importante você não ficar se comparando com outras pessoas que já têm um processo, um tempo muito maior de leitura. A segunda dica, ela é ótima e eu sempre pratico, que é tenha um livro à sua mão sempre. Deixe ir na bolsa, leve um Kindle, tenha livros baixados no seu celular, porque em certos momentos do seu dia, às vezes numa fila do banco ou num transporte público em que você está no trajeto até chegar onde você gostaria, você vai ter um tempo livre de certa forma e você vai conseguir aproveitar esse tempo para poder ler algumas páginas do seu livro. E você vai começando a levar esse hábito, essa dica tão a sério que hoje, independente se você acha que você vai ter tempo ou não, o livro já começa a ir andando com você em todos os lugares. E no primeiro momento que você tiver um tempinho livre, você vai querer estar lendo. Eu pratico muito isso. Inclusive, uma vez que eu fui levar o Jota no dentista, que ele precisou extrair o siso esse ano, e eu levei o livro, e ele ficou assim, amor, mas vai ser tão rápido, vai ser tão tranquilo. Aí eu, sim, mas 10 minutos que eu tiver ali, eu vou ficar tranquilo, sem muita agonia, porque eu vou estar esperando, porque de fato eu vou estar lendo meu livro e focada ali na informação dele, então não tem problema, eu vou ficar super em paz. E se precisar também demorar mais o tempo que for, eu não vou ficar incomodada, porque eu vou estar focada ali nesse livro. Então, eu sempre faço isso. Eu sempre tenho um livrinho guardado na minha bolsa. A terceira dica é crie uma rotina de leitura. É maravilhoso quando a gente consegue reservar um horário, de modo que todos os dias naquele horário você vai ler algumas páginas. É mais fácil você adquirir o hábito e tudo fluir mais fácil quando você tem um local e um horário determinado para a leitura. Algumas pessoas têm o costume de colocar literalmente após o café da manhã, se for viável para a sua rotina, ou outras à noite antes de dormir. Eu tenho esse costume de colocar uma leiturinha ali antes de dormir. Não tão próximo do horário, né? Porque senão a gente acaba realmente dormindo em cima do livro. Já que se você tem uma rotina bem estabelecida, quando tá literalmente próximo do horário de dormir, o seu corpo já está naquele estado que ele sabe que daqui a pouco ele vai dormir. Então não faz sentido você ler tão próximo do horário de dormir. Mas é bem interessante você conseguir reservar esse horário específico para a sua leitura. A quarta dica é leia o que te interessa. Não adianta nada eu virar aqui para você e falar: meu Deus, o livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites, transformou a minha vida, é maravilhoso. Você pode até ler e dá uma chance para esse livro porque foi bom para mim, se você é uma pessoa que é próxima a mim ou você é uma pessoa que leva em consideração a minha opinião. Mas não vale a pena a gente só ler livros que faz sentido para as outras pessoas. Nesse processo da leitura, a gente deve se descobrir. Muitas pessoas amam ler romance e tá tudo bem, outras já amam ler ficção. O importante é a gente ter esse hábito da leitura para ele transformar a nossa vida e principalmente a nossa comunicação. A quinta dica é defina metas realistas. Não comece com aquele papo de vou ler um livro por semana. Não faz isso com você. Afinal, você nem tem essa velocidade de processo. E ler livro de modo rápido faz com que você nem preste atenção e nem viva intensamente aquele momento para você de fato absorver as informações. Comece aos poucos. Um livro por mês, um livro a cada 2 meses, quem sabe. Você precisa verificar qual meta fica mais realista para o seu cenário. Mas não entre nessa onda de competição, de leitura com outras pessoas que está vivendo outros tipos de processo. A sexta dica, última, não menos importante, mas essa eu não tenho costume de usar. Use audiolivros para ganhar tempo. Ah, Marcela, por que você não gosta tanto e você não faz essa dica? Porque geralmente as pessoas audioleem, ou seja, elas leem
que na verdade elas não estão lendo, elas estão ouvindo uma pessoa ler o livro, enquanto faz outras coisas. Então você não fica focado naquele momento de parar para ler o livro. Você fica escutando uma pessoa falar sobre o livro. Que, tudo bem, Marcela, mas a pessoa vai estar lendo definitivamente o livro. Mas se você estiver fazendo outras coisas, o seu poder de absorção já é muito menor do que você de fato parar para ler. Então tem uma grande diferença entre você ouvir, você parar para ler e você grifar e escrever no livro enquanto você estiver lendo. Então, essa é uma dica, é uma possível realização para quem se enquadra nesse tipo de que gosta de ouvir o livro enquanto faz algumas outras coisas. Eu particularmente não faço essa dica porque eu gosto de parar, sentar e ler o livro. Mas não anula o fato de que se você acha que essa dica funciona muito bem para você, vai fundo e baixe os livros áudio, lê todos possíveis, para que assim você vá fluindo na leitura. Pode ser um grande começo, áudio ler para depois começar a definitivamente ler o livro. Eu costumo falar que ler é você investir em você. Cada página que você lê vai te dar mais informações para você passar pelos desafios da vida, lidar melhor com as situações da vida. Isso não tem preço. E esse é um grande fato. Quanto mais você lê, mais motivado você fica para continuar lendo. Então, eu espero que através desse livro você comece a sua leitura, você incentive outras pessoas a ler e que você possa continuar nessa jornada que sempre vale a pena, sempre vale a pena investir em você. Não deixe de ler os seus livros. Escreve aqui no comentário qual é o livro que você está lendo atualmente, qual é a dica de leitura de livro que você tem para mim, que eu vou amar. E é com muita alegria, muita felicidade que eu espero você no meu próximo vídeo. Tchau!